O Guilherme Oz fez um vídeo respondendo aos canais de opinião que comentaram sobre ele. Se você não sabe quem é, não sabe de quem se trata, não sabe do que eu tô falando, bom, eu fui um desses canais de opinião que fez um vídeo sobre ele. Então se você quiser entender melhor a história, é só assistir o primeiro vídeo. E por mais que eu tenha minhas dúvidas, se o meu vídeo foi um dos que incomodou ele também, se quando ele tá endereçando essa resposta aos canais de opinião, ele tá incluindo o meu canal, porque eu não senti muito que a crítica tava encaixando com o que eu falei, ainda assim, cara, eu fiquei com vontade de responder o que eu posso fazer. Porque com todo respeito, Guilherme, eu nem gosto de falar isso porque você não parece um cara ruim. Nesse vídeo eu até fiquei com um pouco de pena, não vou mentir. Só que eu achei a resposta tão ruim que foi difícil de ignorar. Eu sei que tem um momento no vídeo que você fala sobre comentar um caso pra defender o seu ponto de vista sem expor a outra pessoa. Você borra o nome e não fala de quem exatamente você tá falando, porque assim você impede que o seu público vá atacar essa pessoa. Mas como é que eu faço nesse caso que eu realmente fiquei com vontade de te responder? E onde essa resposta só faz sentido se a pessoa entender de onde ela tá vindo, qual é a treta. Você colocou várias regras no seu vídeo sobre como criadores de conteúdo devem criar seu conteúdo de forma responsável. Achei muito engraçado, assim, não sei se já tô pulando etapas, mas ele dá várias carteiradas sobre ter feito curso de jornalismo, sobre ser um comunicador formado. Ele fala sobre as cadeiras que ensinam sobre a ética do jornalismo. E é muito engraçado, porque a gente tá no Brasil. Será que ele sabe o que o brasileiro acha dos jornalistas do nosso país? Então, claramente é uma profissão super ética. Você conta nos dedos quantos jornalistas éticos existem aqui. Ele fala sobre o famigerado direito de resposta, que você aprende no jornalismo, na cadeira lá, em alguma, talvez nessas cadeiras de ética, que você sempre tem que dar um direito de resposta quando você vai falar de outra pessoa. E ele meio que cobra que os canais de opinião teriam que seguir esse protocolo também, né? Talvez por cordialidade. Por mais que o trabalho aqui seja muito mais informal, a gente realmente só tá pegando um assunto que chamou atenção, que a gente considera interessante e comentando. Mas eu achei especialmente engraçado porque nem os jornalistas seguem isso que ele tá falando, de verdade. Assim, teoricamente, a gente até sabe que isso tem que rolar. Mas quantas vezes eu não vi matérias publicadas pela extrema imprensa nos últimos anos descendo além em conservadores, enfim, né, em políticos ou representantes da extrema direita que não davam nenhum direito de resposta. E quando dava direito de resposta, era realmente só pra constar. A matéria já tava pronta. Inclusive eu conheço pessoas que passaram por isso, tá? Olha só o que os seus excelentíssimos colegas de profissão já fizeram. Eu tenho amigos que passaram por isso, que eles foram consultados sobre uma matéria depois que a matéria já estava pronta, para as palavras deles ficarem lá numa nota final, muitas vezes até tiradas de contexto, quase que como um prêmio, depois que a matéria já descascou o cara do começo ao fim. Conheço pessoas que tiveram falas distorcidas numa matéria tendenciosa, a pessoa faz a entrevista se apresentando de uma forma, depois a matéria sai de um jeito completamente diferente. Então se tem um meio onde praticamente não existe ética no Brasil, do jornalismo, cara. Eu sei que na faculdade muitas vezes eles nos vendem uma visão glamorizada da nossa futura profissão. Então lamento ser esse cara que vai te trazer essa verdade dura. E eu sei que essa foi uma frase meio prepotente, mas não tanto quanto seu vídeo. Ética no jornalismo é conversa pra boi dormir. E eu até acho que a gente deve criticar e cobrar mais isso desses profissionais formados, porque os caras trabalham nos maiores veículos de comunicação do país e mesmo assim se comportam infinitamente pior do que um cara que tá dando a sua opinião no seu próprio canal. Mas eu confesso, nunca tinha passado pela minha cabeça esse negócio. Toda vez que você vai comentar um assunto no seu canal, você tem que procurar a pessoa pra dar o direito de resposta dela. Parece bem viável fazer isso mesmo. Mas enfim, já que eu cometi esse erro na primeira vez, é justo realmente trazer a sua resposta aqui pro canal, né? Então eu estou te dando direito de resposta agora, eu acho. Ou eu deveria ceder um direito de resposta em cima da sua resposta. Eu acho que talvez eu vá continuar falhando, talvez eu não seja um ser humano tão ético assim, mas eu me adiantei muito aqui. Essa foi só uma parte extremamente longa e desnecessária, na minha opinião, do vídeo dele. Ele passa muito tempo dando carteirada, falando sobre o que ele aprendeu com jornalismo e meio que ditando como é que os criadores de conteúdo deveriam se comportar, mas não são as partes mais problemáticas que me fizeram ter vontade de comentar. Em geral, eu provavelmente só ignoraria, mas é que ele fala umas coisas interessantes, assim, curiosas, que só me deu vontade de responder. E eu sei que é muito louco acreditar nisso, porque tem essa ideia, né? Tudo que a gente faz aqui é pra farmar engajamento. Com certeza, eu só tô fazendo esse vídeo pra alimentar essa treta, pra farmar engajamento em cima. Mas, cara, nem é. Sinceramente, acho que o primeiro vídeo nem foi tão bem assim. Eu realmente comento as coisas aqui no meu canal, na maioria das vezes, porque eu quero comentar. Louco isso, não? Mas vamos lá. Não tem como reagir ao vídeo inteiro dele, porque é meia hora de vídeo e tem muita barriga, sabe? Por mais que ele seja formado em comunicação, ele adicionou muita comunicação bem desnecessária. Eu vou procurar alguns trechos específicos que eu queria responder. Porém, antes disso, um breve intervalo comercial, a gente já volta. Eu quero comentar o assunto, mas não é por isso que eu não preciso ganhar dinheiro também, né? Porque ainda é meu trabalho. Então, já voltamos. Você tá cansado de se deparar com memes incríveis que pra você não tem a menor graça porque você não consegue entender uma única palavra? Olha só esse meme que eu vi aqui, muito bom, se liga. Deixa eu ver.
Ah, tá em inglês. Você tá cansado de passar vergonha naquela entrevista de emprego porque o inglês não tá no seu currículo? Olha, você parece ser exatamente o que a gente tá procurando. Só tá faltando uma coisinha aqui. Você fala inglês? Claro. Oh, very nice. Well, let's go to the interview in English. How are you? Yes. Pois saiba que seus problemas acabaram. Com o método B-Way do excelentíssimo professor Jonas Bressan, você vai aprender a dominar o idioma do Bruce Wayne e do Tony Stark de forma fácil e descomplicada, focando justamente no que mais importa para você aprender a se comunicar como um verdadeiro americano. O método B-Way é super premiado e já se tornou o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz. Porque, meu amigo, qualidade aqui é o que não falta. Então não perca tempo e invista agora na sua profissionalização. Se você já tem o inglês básico, tá na hora de partir pro avançado. E se você já é fluente, indica o método B-Way para aquele seu amigo que ainda não é. Pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, sei lá. Pro seu cachorro aprender a latir inglês, quem sabe, não custa tentar. De repente, pode até mesmo ser um ótimo presente, pensa nisso. E olha só, com o meu link que tá ali na descrição do vídeo, você garante R$200 de desconto. E é claro, não menos importante, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. Pô, você tá assistindo até a publi, é porque você gosta mesmo do meu conteúdo. Ou seja, é aquele tipo de oportunidade única em que todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai feliz. Acho que não precisamos de mais motivos, né? Então agora que eu já dei o recado, vamos voltar pro tema do vídeo. Beleza, o primeiro ponto, eu juro que eu não queria ser muito escroto, porque ele realmente parece um menino legal, disseram inclusive que ele é aqui da minha cidade, de Caxias, pô, o cara queria o direito de resposta, podia chamar ele pra vir aqui no meu estúdio responder. Eu verdadeiramente assistindo esse vídeo, eu não fiquei com uma impressão ruim dele, mas eu acho que ele fez umas coisas zoadas. Primeiro, cara, assim, na minha opinião, é o meu canal de opinião, eu posso dar minha opinião, né? Esse título é muito prepotente, a minha resposta adulta aos canais me atacando. É que, na verdade, o problema não é tanto o título, é que a postura dele, ele realmente quis ser o adulto na sala. Só que tem um problema. Um pequeno problema, Guilherme. Você, pra bancar o adulto, meio que teve que esconder o que você tinha feito antes, né? Você teve que tirar algumas coisas da narrativa. Porque eu acho que você vai concordar comigo que esse seu tweet aqui não foi exatamente muito adulto. Você fala no começo do seu vídeo, e eu não sei como eu vou fazer esse react, porque eu vou ter que ficar catando as partes que eu quero responder. Tá sendo bem no improviso mesmo. Mas eu sei que você fala, em alguns momentos do seu vídeo, que distorceram as suas falas, que você só fez uma pergunta, que você só queria saber sobre a questão da diversidade. Já aprofundaremos mais nisso. Mas em nenhum momento você fala que decidiu dar essa zoada, né? Quando alguém usa o termo agenda woke, eu imagino esse cara aqui. O que você estava insinuando? Qual é essa postura adulta que você teve nesse tweet? Porque, por exemplo, eu só fiz o meu vídeo depois que você quis tirar essa onda. Então você ficou incomodado com os canais de opinião comentando sobre esse tema. Canais que fizeram comentários desagradáveis sobre você. Nessa parte que eu não senti muito a crítica, porque ele falou sobre os canais comentando o número de visualizações, chamando ele de flopado. Eu acho que as críticas que ele apontou como críticas que passaram do ponto, nenhuma delas eu fiz. Não lembro de ter feito. Mas a minha questão é, você não estava simplesmente perguntando sobre a questão da diversidade. Você estava tirando uma onda com quem reclama da agenda woke. Você estava zoando a aparência dessas pessoas, inclusive. E na hora que esse print foi tirado, tinha um engajamento bem alto, né? 400 RTs. Mais de 250 mil visualizações. Então fica difícil manter essa postura de que você só estava fazendo essa pergunta, que você não fez nada errado e que o pessoal desceu um nível. Eu tenho certeza que antes de você twittar isso, muitas pessoas foram babacas no Twitter, porque é o Twitter, você mesmo fala isso no vídeo. Mas você era o criador de conteúdo ali, né? Você fala tanto sobre dar o exemplo, sobre ser o adulto, sobre responsabilidade. Isso aqui é você sendo adulto, tendo responsabilidade, dando exemplo, cara. Ah, mas eu não citei ninguém diretamente. Ah, bom. É muito melhor quando você endereça a crítica pra todo mundo que usa seriamente o termo agenda woke. É engraçado, eu já vi muitas pessoas nessa rede social reclamando da generalização. Ah, mas esses caras generalizam muito. E o Guilherme Oz, eu acho que é o primeiro que eu vejo fazendo o contrário, falando que personalizar a crítica é muito pior do que generalizar. Véi, não faz sentido. Sei lá, na minha cabeça não fez sentido nenhum. É verdade que eu poderia ter borrado o seu nome, a sua foto, talvez, mas... Cara, especialmente quando a gente tá falando de criadores de conteúdo, acho que isso nem passa pela cabeça de ninguém, porque a gente tá aqui trabalhando com isso também e eu sei que é normal as pessoas pegarem o meu vídeo pra reagir, pra responder, pra bater diretamente nas minhas opiniões. Nunca tinha pensado nisso. Nossa, a pessoa podia pelo menos borrar pra não mostrar quem sou eu. Na verdade, eu acho pior quando fazem isso, sabia? Já teve umas pessoas que borraram a minha cara porque justamente não queriam me dar audiência ou holofote. Se a pessoa tá querendo me responder, eu prefiro que ela fale meu nome e mostre que tá me respondendo. Mais uma vez, o Guilherme é um caso
caso atípico de um cara que prefere a indiretinha, prefere que não fale diretamente dele, que ataque ele sem dizer que é ele. Então assim, você percebe que essa pode ser uma preferência sua, mas muitas pessoas podem achar que exatamente o que você prefere é que é uma merda. Então não dá pra esperar que todo criador de conteúdo siga exatamente por um tipo de código de conduta específico. Mas tem uma coisa que é legal, e que eu queria até ter falado antes, mas acabei esquecendo. Mas acho que ainda tá no começo do vídeo suficientemente pra que seja relevante. Eu concordo que não é bacana esquerar o nosso público pra ir lá atacar. Eu não quero que ninguém saia daqui e vá lá nos comentários encher o saco do Guilherme Minhoz. Não quero que faça isso. Eu só senti vontade de expressar a minha opinião. E eu nem queria que ela estivesse sendo tão escrota, mas não sei por quê. Tá saindo desse jeito. É que eu acho que eu não consigo não expressar como sou ridículo, cara, querer pagar de adulto depois de ter feito esse tweet. Mas ainda assim, eu não quero inflamar o meu público pra ir encher o teu saco. Não quero isso. Quero que você continue fazendo seu conteúdo tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas você falou umas coisas meio paia que eu acho mais do que justo responder. Então vamos ver. Eu sei que tem umas coisas no começo e no final do vídeo que eu quero responder. Eu vou caçar aqui. Sinto me informar, eu tenho 33 anos, eu não sou um adolescente sem nada na cabeça, né? Eu tenho uma mentalidade formada. Eu sou graduado em jornalismo, tá? Eu estou fazendo minha segunda graduação em psicologia. Eu tenho 15 anos de trabalho em comunicação e eu acredito que eu tenho um pouco mais de maturidade do que entrar em brigas desnecessárias com pessoas na internet. Vocês percebem por que eu tava falando sobre isso? Não fica meio ridículo, cara, dar essa carteirada e pagar de o adulto na sala? Tendo feito aquele tweet. Sabe, eu tava escutando ele falar isso e as coisas não se encaixavam na minha cabeça. É curioso, a gente tem a mesma idade, inclusive. Mano, esse moleque podia ter sido meu colega, aparentemente, né? Se ele é daqui de Caxias, tem exatamente a mesma idade. Pô, a gente teve muita chance de se conhecer e ser amigo. Talvez ainda role. Por mim não teria problema. Eu acho que eu não tô passando uma impressão muito positiva. Mas eu não tenho nada contra ele pessoalmente mesmo. E não quero que ninguém incomode o cara. É só porque, obviamente, me mandaram isso, né? Já que eu participei da resposta. E eu fiquei escutando ele falar tudo isso e pensando, não é possível que o cara tá metendo essa, mano. Inclusive, como eu já falei, ele repete várias vezes essa carteirada do curso que ele faz. Lá pro final tem uma parte que eu acho que eu vou querer pegar sobre isso. Porque ele fala que algumas pessoas criticaram ele perguntando se ele sabia do que ele tava falando. Na verdade, dizendo que ele não poderia comentar sobre a questão da cultura woke porque ele não sabia do que ele tava falando. E aí ele começou a perguntar, quantos de vocês que fizeram esses vídeos têm graduação em comunicação? Cara, não. Não foi legal. Você deve ter achado, tipo, pô, lacrei agora, mas não rolou não. Se você realmente estudou o tema da cultura woke e fez aquele tweet, a gente já vai relembrar ele, porque você não mostra o que você disse no seu vídeo. Você só cita o que você fez, omitindo as partes essenciais para que a pessoa entenda por que gerou toda essa repercussão negativa, né? Mas vamos deixar isso mais pra frente, então. Há algumas semanas atrás, na rede social Twitter ou X, eu publiquei algumas mensagens, né? Falando sobre a questão de respeito, tá? Eu falei uma questão sobre respeito às minorias, em específico aos termos que a galera usa para designar a cultura de lacração, eu acho que é assim que chamam. Na verdade, eu estudei a respeito dela, né? Eu sei, eu estudei, assim, eu não sei, tava meio confuso o roteiro na cabeça dele, né? Primeiro, eu acho que é isso. Não, na verdade eu sei que é isso. Você estudou comunicação, você é um comunicador há muitos anos, tinha que ter ensaiado um pouco melhor isso. Mas esse já é um ponto interessante, por quê? Eu acho que é bom a gente realmente relembrar o que foi que ele disse no tweet tão polêmico que gerou toda aquela repercussão. Esse aqui que pegou mais de 1 milhão de visualizações. Eu sei que ele apagou depois, ele explica no vídeo por que ele apagou, que ele tava cansado, mas, cara, uma vez que ele tá respondendo sobre isso, acho que não faz sentido não falar exatamente sobre o que ele tava comentando, o que deu a polêmica, e ao invés disso só explicar de uma forma meio imprecisa, pra dizer o mínimo. Segundo ele, né, ele só tava falando sobre respeito a minorias. O tweet é esse aqui. Sinceridade aqui, sem querer lacrar. Eu nunca entendi essa parada de ódio e agenda woke. Querem nos forçar a ver mulheres, pessoas pretas, gays e trans nas obras, filmes e jogos. Essa galera não sai de casa não, existem pessoas diferentes no mundo real, fora da sua tela. Nesse seu vídeo resposta, você dá um tom muito amigável, você só estava falando sobre as minorias, que na verdade é mais uma postura meio cínica que quase todo lacrola adota. E eu não acho que esse seu tweet foi super odioso realmente. Mas você tem umas coisinhas nas entrelinhas, né? Essa galera não sai de casa, não? Não percebe que no mundo real tem pessoas diversas? Se você realmente estudou o tema, como você fala nesse vídeo mais de uma vez que estudou, essa sua pergunta, ou ela é cínica, estúpida, ou então ela é realmente desonesta. Porque uma pessoa que estuda minimamente o tema entende que ninguém que tem relevância
criticando a cultura woke, usa esse argumento. Ninguém. Fala pra mim qual foi o criador, agora você teria que citar um nome, né? E você não gosta de fazer isso. Mas qual foi o criador de conteúdo relevante que você viu falando que não gosta de ver mulheres, pessoas pretas e gays e trans e qualquer coisa nos seus filmes e nas suas obras? Quem usou esse argumento? Porque é isso que você está insinuando nesse tweet. E se ninguém realmente usou esse argumento, então você tá batendo num espantalho. Por que será que as pessoas se frustraram ao ver um ataque ao espantalho contra a ideologia que elas defendem? É claro, muitos nerdolas já reclamaram de várias obras que tem mulheres, pessoas pretas e LGBTs em papéis de destaque, mas nunca foi por causa disso apenas. Sempre foi pela agenda que veio junto. E aqui eu iria repetir a clássica resposta. Ó, essa é uma resposta que já foi dada várias vezes, inclusive no vídeo que eu fiz, que ele deve ter assistido, não sei. Ele disse que assistiu alguns vídeos que falaram dele, então talvez o meu ele tenha assistido. Já tá explicado. Se o problema do Nerdola fosse com mulher protagonizando uma obra, Stellar Blade não teria feito um sucesso absurdo entre os nerdolas. Se o problema dos nerdolas fosse com protagonistas negros, Pantera Negra também não teria feito um sucesso absoluto entre os nerdolas. Não seria um filme que é praticamente consensualmente visto como positivo pelos nerdolas em geral. Então qualquer pessoa que tenha realmente estudado, você usou a palavra estudar, se você estudou minimamente, e mais do que isso na verdade, no final do vídeo você não apenas fala que você estuda, mas que você se depara com opiniões contrárias pra conseguir compreender o fenômeno. E como que você não conseguiu, sem ir pro Twitter, chegar na resposta dessa pergunta que é super básica e que qualquer nerdola, qualquer grande criador de conteúdo nerdola já cansou de responder? Cara, eu nem sei dizer quantas vezes eu já respondi isso aqui. Facilmente acho que passa de 1000. Talvez não no YouTube necessariamente, mas em todas as minhas redes sociais, cara, eu não duvido. Só pra você eu já tô respondendo aqui pela segunda vez. Então assim, Guilherme, você não acha que a forma como você narrou os fatos é que tá meio distorcido? Porque você fala que as pessoas estavam distorcendo o que você disse. E eu acho que quem distorceu o que você disse foi você nesse vídeo resposta. Pra fazer parecer que o pessoal é que tava maluco com você e falando merda e tirando tudo de contexto. Porque assim, o contexto que eu vejo com esse tweet e mais esse tweet é de um cara que quis ir pro Twitter lacrar e tirar uma onda com os nerdolas, sim. Atacar um espantalho e falar merda, com todo respeito. Foi o que você fez. Isso não é o que você tá respondendo no seu vídeo, cara. Mas vamos ver mais um pouco, pra não dizer que eu tô te tirando de contexto de novo. E basicamente eu acabei não medindo as palavras. Eu acho que eu poderia ter sido um pouquinho mais suave. Eu não acho que o que eu escrevi está errado ou que eu ataquei diretamente pessoas com isso. Ele reconhece que poderia ter sido mais suave. Ok, bacana. Agora, ele não acha que ele atacou diretamente pessoas com isso. Aí eu preciso que você me explique qual que era a sua intenção com essa piadinha aqui. Você pegou essa foto porque você acha que esse cara é muito lindo, é shadzão. Você viu, pensou, cara, parece comigo, eu sou um cara lindo, maravilhoso, e eu vou falar que todo mundo que fala de agenda woke é tão incrível quanto esse cara. Era isso que você tava pensando? Porque aqui você se expressou terrivelmente mal. E é difícil acreditar que você não acha que você tava errado falando isso aqui. Mesmo porque embaixo, na real, ele falou que ele teve que usar um aparelho e que era só em casa e que por isso ele não foi tão zoado. Então, ele deixa claro que o objetivo era sacanear e tirar uma onda com a aparência. Então assim, você tava tentando zoar até a aparência das pessoas que não gostam da agenda woke, mas você acha que você não foi ofensivo. Eu não vejo isso aqui e penso, nossa, fui muito atingido. É uma piada boba. Inclusive, no outro vídeo eu mostrei como você deveria ter feito essa piada de outro jeito, pegando um outro exemplo de nerdola, porque aí não poderiam virar facilmente contra você. Mas é uma zoeira tranquila, podia ter feito mesmo. O que não dá é você fazer isso e depois querer pagar de adulto, como se estivesse acima de todo mundo, que foi escroto, que foi zoado. Porque isso aqui é uma brincadeirinha, uma piadinha, mas é uma brincadeira escrota. Assim como eu tô sendo meio escroto nesse vídeo, você foi meio escroto nesse tweet. Podemos concordar com isso? Então, pra mim, o ponto que você mais pecou foi justamente em não reconhecer isso. Que não tinha nome nenhum na minha postagem, né? Porém, mais uma vez, ele acha que é melhor ele não endereçar a crítica a uma pessoa, mas sim a todo um grupo de pessoas que compartilham com uma visão de mundo. Se ao invés de xingar uma pessoa, eu estiver xingando todas as pessoas, aí não tem problema. Não, assim, eu nem consigo entender qual que é a lógica por trás disso. Disse o seguinte, que eu acreditava que não fazia sentido o pessoal ficar reclamando porque tinha diversidade nas obras, tá? Nos jogos. Que é um espantalho. Você já entendeu essa parte. O que o pessoal pegou pilha e respondeu e em alguns momentos pode ter passado do ponto e ser cedido foi porque você atacou um espantalho. Não é só, eu estava defendendo a diversidade. Não, você estava batendo num espantalho. Você admitiu que passou um pouquinho do ponto. Eu realmente acho que foi bem pouquinho, mas a questão mais relevante nem é essa. Sim, você poderia ter sido até mais agressivo. Se você tivesse pelo menos tido um argumento honesto, eu teria visto bem menos problema. Pra mim, o que mais incomoda no seu tweet é que estamos em 2025 e você fez
um dos ataques ao espantalho mais batido pra quem tá discutindo sobre a guerra cultural. E assim, eu achava que era por pura ignorância mesmo, porque você chegou super atrasado no assunto. Nem sei se eu, assim, passou pela minha cabeça, eu ficava só pensando, como é que pode, sabe? Nessa altura do campeonato, realmente tem gente que ainda não se ligou, que ainda não sabe disso. Só que nesse vídeo você fala que você estudou, então, cara, aí é pior. Porque aí parece que você foi leviano. E eu não quero acreditar nisso, porque você parece um cara legal no fundo. Resumindo, porque tinham pessoas pretas, gays, trans e etc. O que eu falei foi isso, tá? Que eu não entendia essa briga e que o mundo era muito maior do que apenas as nossas próprias convicções. E admito que eu brinquei com fogo, eu não deveria ter colocado esse tipo de postagem numa rede como o Twitter, que a gente sabe que é uma rede que não existe controle, não existe filtragem, as pessoas podem falar qualquer atrocidade, qualquer absurdo, que não existe moderação, tá? Não tem ninguém, não tem lei no Twitter, tá? Não existe regra nenhuma. E isso acaba atraindo pessoas que muitas vezes elas se deixam levar pelo calor do momento. Que é o que eu acho que deve ter acontecido com você quando fez aquela publicação lá, tentando tirar uma onda com a aparência da galera, né? Enfim, toda essa primeira parte soa contraditória se você sabe o que ele de fato tweetou. E ele vai ficar nisso. Aí depois ele entra no assunto do jornalismo, passa boa parte do vídeo falando sobre como os canais deveriam ser mais éticos e dar direito de resposta e o protocolo que devia seguir, meio que cagando uma regra sobre como os criadores deveriam se comportar. E aí lá pro final eu sei que tem mais um ponto que eu gostaria de comentar, deixa eu procurar aqui. Uma das críticas que eu recebi é que eu não tinha conhecimento sobre a pauta e que eu deveria estudar. Eu deveria ter formação para falar o que eu estou falando. Pois bem, eu gostaria de perguntar aos canais que me repreenderam qual é a graduação de comunicação que vocês possuem. Qual é a graduação? Vocês são formados em ciência política, em comunicação, em direito? Quanto tempo de experiência vocês têm na área? Eu gostaria de ter esse conhecimento. Eu não acho que você precisa ser graduado pra comentar sobre qualquer coisa. Mas assim, você entender minimamente o que você vai comentar pra evitar falar merda, especialmente se você é um criador de conteúdo, é bacana. Não precisa ter um certificado, um diploma. Isso aqui é apelo à autoridade, um tipo de apelo à autoridade. É uma carteirada, não achei legal. Eu sei que você até fala que não tá usando esse argumento por soberba, mas, nossa, como parece, hein? É a impressão que passa. Desculpa. Eu sei que você é o formado em comunicação aqui, mas essa comunicação, ela transmite soberba, cara. Porém, o mais importante desse trecho é que ele fala que, sim, ele estudou, ele sabia do que ele estava falando. Acho que ele ainda vai concluir isso, né? Porque, em minha defesa, eu tenho uma graduação em comunicação. E eu tô no mercado há bastante tempo. Boa. E eu claramente já estou informado daquilo que eu critico. Claramente você está informado e acha que o problema das pessoas com a cultura woke é que tem uma mulher protagonizando. Essa é a opinião de alguém que está claramente informado sobre isso? Não é. Não é. Isso seria o equivalente a pensar que, sei lá, uma pessoa totalmente desinformada sobre jornalismo pergunta, pô, se eu fizer um semestre de jornalismo, eu posso tomar o lugar do William Bonner no Jornal Nacional? É assim que funciona? Você diria que uma pessoa com essa opinião tá minimamente informada sobre o mercado do jornalismo? Não, porque é uma opinião nitidamente estúpida. Qualquer pessoa que entenda o básico sabe que a pessoa que tá comentando uma atrocidade dessas não faz a menor ideia do que tá falando, certo? Então, seu comentário foi meio que isso. Pô, até agora eu não entendi ainda qual que é o problema do pessoal com a cultura woke. Tem mulheres no mundo real, por que eles não gostam de mulheres nas obras? Você quer convencer alguém que você tava super informado? Repito, se você tava informado, é pior. Porque aí não tem motivo pra você fazer uma pergunta tão besta que não seja insinuar que todo mundo que é contra a cultura woke, então é intolerante com as minorias. Odeia mulher em qualquer lugar. O que isso sim é uma coisa muito escrota de se fazer. Muito escrota. E eu sei que você acha que é menos escroto quando você não está citando as pessoas que estão fazendo isso diretamente. Você está generalizando para todo mundo que é contra essa cultura que já está extremamente impopular. Então, assim, você está falando uma coisa bem ruim sobre muita gente. Eu não vejo como isso pode ser menos pior, mas vamos lá. Vocês acham que eu não assisto para conhecer canais e conteúdos com opiniões contrárias? Beleza, e qual foi o canal que você assistiu que falou: eu detesto todas as obras protagonizadas por mulheres? Não pode ter mulher, negro nem LGBT em nada que eu consumo. Em nenhum jogo que eu jogo não pode ter. Qual foi o canal que disse isso? Novamente, eu sei que você não gosta de citar nomes, mas se você consome esse conteúdo, se você estava super informado sobre as opiniões contrárias, o que te levou a acreditar que esse era um argumento que fazia minimamente sentido? Como que você conseguiu consumir o conteúdo dos canais anti-woke, de vários canais anti-woke, e essa era a sua grande dúvida? Sério, nenhum desses canais conseguiu esclarecer esse ponto pra você? Se nós fôssemos comunicadores tão péssimos, porque a gente não tem formação, né? Não teria tanta gente do nosso lado e reverberando o que a gente tá falando. Então assim, eu acho que a gente tem a mínima capacidade de comunicação pra conseguir explicar um ponto tão básico, tão óbvio. Se você assistiu esse conteúdo e não entendeu, tem uma má notícia. Eu acho que não foi
pura falha de comunicação da nossa parte. Eu estou aqui de novo, explicando mais uma vez esse ponto. Você consegue entender por que é um ataque ao espantalho? Porque você tá batendo numa tecla que ninguém defende? Se você estudou isso, é pior, cara. Era melhor se nesse vídeo de resposta você tivesse admitido também que além de ter errado e pisado na mão e ter tido um comportamento infantil quando ficou tentando zoar a aparência da galera anti-woke, você também tivesse falado, realmente, né, eu não manjava nada sobre o tema, por isso que eu fiz uma pergunta tão rasa, mas agora eu entendi. Mas não, você vai manter a postura. Você entendeu, você estudou, você já tinha visto os argumentos contrários e aquela era a sua dúvida. E a sua dúvida é só sobre diversidade. Até agora você não entendeu qual foi o problema daquele tweet. Mesmo com toda a repercussão. Enfim, cara, não foi um vídeo resposta muito bom. Mas antes eu tinha te visto só no Twitter. Te vendo pessoalmente falando, eu não sei porquê, mas eu até fiquei com uma impressão mais positiva. Eu sei que eu não tô transparecendo muito. Pode parecer que eu tô só debochando, mas nem a ideia. Eu acho que você conduziu esse vídeo todo de uma maneira bem equivocada. Até nos pontos que você tem alguma razão, sei lá, você apresenta de uma forma muito pedante, muito soberba, tentando ditar como os outros têm que criar seu conteúdo, que não fica legal, pra mim não ficou. Mas me parece que você ficou um tempo pensando, né, em como responder a tudo isso sem continuar fomentando a treta e achou que essa seria a melhor postura. Infelizmente, essa postura me instigou a responder. E eu juro pra você que nem é porque eu tô querendo farmar em cima do assunto. É claro, vou monetizar, vou ganhar alguma coisa, faz parte do meu trabalho. Mas é porque você foi por uma direção diferente, eu não posso negar isso. Você foi por um caminho que eu não tava esperando. Você falou umas coisas que fogem um pouco da norma nesse tipo de debate. Então, realmente tem algumas coisas um pouco diferentes que eu posso responder no seu vídeo. E pra mim isso acabou sendo interessante, porque eu confesso, muitas vezes é meio que mais do mesmo. Nesse vídeo também teve muito mais do mesmo, porque você continuou batendo naquele mesmo espantalho que é um dos mais batidos de todos. Mas pelo menos teve umas novidades. Enfim, desculpa qualquer coisa, por favor, não vai lá no canal do Guilherme Miosa atacar ele. Eu espero que vocês consigam absorver esse conteúdo de uma forma mais leve e bem-humorada. Talvez tenha soado debochado demais, mas é que eu não queria que isso aqui realmente fosse uma treta mesmo, porque eu tô vendo que ele não quer isso. Mas ao mesmo tempo eu queria responder. Então, pelo bem do cara, pra ele continuar fazendo o conteúdo dele, tranquilo, enfim, que ele possa virar essa página, comenta o que você achou disso tudo aqui, mas sem pentelhar o cara nas suas redes e mantendo o máximo de respeito que você puder, porque ele tentou ir por esse caminho. Então vamos tentar manter um respeito que eu acho que ele não teve no primeiro momento, mas que ele tá tentando adotar agora. Ele evoluiu de lá pra cá, amadureceu, agora é uma nova pessoa. Tá tudo certo, Guilherme. Qualquer hora a gente marca um churrasco e vai dar muita risada disso aqui ainda. Enfim, meus queridos, muito obrigado pela sua audiência, valeu, até o próximo vídeo.